por causa de Alexandre o Grande. Quando ele espalha o helenismo pelo mundo, o helenismo encarna, o grego passa a ser a língua falada, pensar. O próprio Cícero, que escrevia muito bem latim, ele falava que ele preferia escrever em grego porque aí o mundo ia lê-lo. O Novo Tipo inglês, Testamento né? foi Hoje escrito em em dia. grego por causa disso. Então nós temos uma cultura muito greco-ocidental. Nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Então, a partir disso, quando fala em filosofia, fecha-se muito em Sócrates, Platão, Aristóteles e os que vêm depois, que são quase tidos como herdeiros desses aí. Agora, lembrando que o hebraico já tinha uma definição de Hokmah, que é a sabedoria e a busca da sabedoria, e é interessante que na mentalidade hebraica, a Hokmah, ela é divina. Olha que interessante, numa cultura monoteísta, você já tem Deus como criador e tem a Hokmah, que é uma pessoa divina e que os escritores do Novo Testamento vão dizer que era o próprio Logos encarnado, que é o Cristo. É a Hokmah. E nesse aspecto a gente descobre alguns pontos interessantes, pegando apenas alguns ganchos do que o professor falou ali. A filosofia ela não nasceu antirreligiosa, mas ela nasceu antirreligiosa. Mas que paradoxo é esse? É porque quando diz que Sócrates foi acusado de corruptor da juventude e de ateu, eu não posso cometer o anacronismo de pensar que Sócrates era ateu como Pondé é ateu. Na verdade, era um ateísmo de ir contra os deuses do Olimpo, que, aliás, foi uma crítica até ao próprio cristianismo. Muitos cristãos também foram condenados em Roma por ateísmo, mas é porque eles estavam negando a religião de Roma. Então, a filosofia ela começa questionando não só aquela religião institucionalizada, notinha de rodapé, religião também você tem que entender o que era religião na época para não Sim. cometer outro anacronismo hoje. Não era denominação religiosa como temos hoje, católico, presbiteriano, testemunho de Jeová, era um outro. Mas eu vou usar o termo aqui apenas por ilustração. Ele questionou também a política, a democracia ateniense. Que Agora, matou ele. que o matou, inclusive. Olha, e não só o matou, mas foi até dá até um estudo de caso interessante do questão jurídica naquela época, porque os poetas eram antagônicos aos políticos e juntaram para condenar Sócrates. Né? Impressionante. Então estavam todos ali. Agora, olha que curioso. Eles questionaram o establishment, o sistema e tudo mais. E o mundo bíblico também é um mundo de questionamento. Lê do engano, achar... Por isso que até tem um livro que depois eu vou lhe dar de presente, Pondé, que eu escrevi chamado O Ceticismo da Fé, que é um lado pouco explorado. A fé, ela é tremendamente cética. O fato, para eu acreditar no Deus único da Bíblia, eu tenho que ser cético em relação ao monte de outros deuses que há. Aliás, a única coisa que me separa do ateísmo é um Deus. Porque se não for esse, eu sou tão ateu como o Pondé, que eu não acredito em Zeus, não acredito em Poseidon, não acredito no animismo. E várias vezes na Bíblia, ela exerce o estímulo central da filosofia. Questione. É isso Deus que eu fala falei. com o povo, Tá baseado em fazei prova certeza. de mim, em hebraico ta'am, que ta'am é investigar, analisar. Um judeu sempre responde uma pergunta com outra pergunta. Jesus, né? Que farei para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Quer dizer, então, o estímulo do questionamento, ele tem um cerne tremendamente religioso. Agora, a pergunta que eu faço, não para o professor Pondé, porque eu conheço o estilo dele, mas professores como a própria Marilena Chauí e outros mais, que veem o antagonismo da religião assim, é o seguinte, as duras críticas que Sócrates fez à religião grega da época, ele fez também contra a política. E por que os filósofos não rompem com a política, só com a religião? Sócrates também questionou a poesia. Tem uma parte do Fédon, aí quando eu falo Sócrates é porque ele não deixou nada escrito que a gente conheça, mas é retratando o pensamento dele. Tem uma parte do Fédon lá, onde Sócrates conversa com os alunos dele, acho que é Adimanto que estava lá, não lembro, e ele fala o seguinte, agora falta denunciar a poesia do seu pior mal. Porque ela corrompe a cidade, corrompe a juventude. Sócrates foi contra o teatro, ele foi contra a poesia. Eu nunca vi um professor desses da outra linha falar o seguinte, não, o filósofo tem que romper com a política. O filósofo tem que romper com o teatro e com a filosofia, porque foi assim que a filosofia nasceu.
com a poesia. E não há isso. A ruptura é